Encruzilhadas da ansiedade. Estabelecer princípios. A forma. Neste encontro vamos refletir sobre a importância da forma. Tomei conhecimento de uma exposição de Haroldo Grossi que se realizou no Brasil já em 2018. O tema era Reconstruindo a Forma Humana. Não visitei a exposição, mas vi alguns dos trabalhos pela internet. Não posso pronunciar sobre o sentido filosófico, estético, ético ou artístico. Mas quero destacar o tema da exposição que, a meu ver, foi muito bem escolhido. É importante, oportuno e exige reflexão. A primeira palavra é reconstruindo. E pode descrever alguma preocupação. Talvez o artista sentisse que a forma humana tem sido destruída, arruinada ou talvez ignorada. Pois só é necessário reconstruir aquilo que foi arruinado. O objeto em reconstrução é a forma humana. O que tem arruinado a forma humana? Será que temos ignorado e esquecido a forma humana? O que podemos entender por forma humana? Usando um instrumento que está à disposição de todos nós, vou citar a Wikipédia. Diz-nos que a natureza humana faz referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo maneiras de pensar, sentir ou agir que os seres humanos tendem a ter, independentemente da influência da cultura. Os múltiplos ramos das ciências humanas exercem um papel importante nesse debate. Os ramos da ciência contemporânea associados com o estudo da natureza humana incluem a antropologia, a sociologia, a sociobiologia, a psicologia e, sobretudo, a psicologia evolutiva, que estuda a seleção natural na evolução humana, e a psicologia comportamental. Nos últimos 30 anos, com o avanço das ciências da informação e da biologia genética, o debate natureza versus meio reacendeu-se, carregado de complexidades, com grandes impactos na política e na filosofia do começo do século XXI. A partir destes documentos, será útil continuar a tentar compreender melhor a natureza e a forma humana. Porque todos sentimos que o ser humano está em crise. Vamos olhar a forma humana sob 3 ângulos fundamentais. Primeiro, a holística humana. Por que razão tem aumentado a angústia, a ansiedade e a depressão? Será que existe uma crise de identidade? É necessário olhar o humano de forma holística. Quando se apregou largamente uma visão holística do ser humano, talvez possamos estar a ignorar o essencial da sua natureza. Ao escolhermos algumas disciplinas para estudar a natureza humana, numa tentativa de a reconstruir, temos de ser cuidadosos, pois podemos estar a tentar reconstruir a humanidade com as ferramentas com que foi destruída. Pois a humanidade está arruinada porque se desligou do Criador. Convido a conhecer um extrato de um documento recente feito pela UNASP, que é a Universidade Adventista de São Paulo. Este documento era para profissionais de saúde. E diz o seguinte: por muito tempo, o homem foi tratado como um ser puramente biológico e as suas necessidades vistas de modo fragmentário. Quando se descobriu a grande influência dos aspectos sociais, mentais e espirituais na saúde, surgiu a preocupação de cuidar do ser humano de forma integrada, contemplando todas as suas dimensões. E cita um trabalho de 2016 que diz que a espiritualidade e a religiosidade são dimensões que não podem ser esquecidos no plano terapêutico holístico dos hipertensos, equilibrando a dinâmica corpo, mente e espírito. Este trabalho é de 2020. No mínimo, isto é curioso. Ponto 2.
a essência da antropologia. Quando estudamos a antropologia bíblica, descobrimos o sentido e a razão de existir do ser humano. O texto é conhecido e simples. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Aécio Kairos, num tratado de teologia, afirma: a ideia da criatura humana como imagem de Deus aponta, acima de tudo, para o seu papel como representante de Deus sobre o restante da criação. A função do homem deveria ser análoga à de Deus na sua esfera. Mas diz mais: as dotações físicas, intelectuais, sociais e espirituais, bem como a capacidade de comungar com Deus, são, portanto, parte integrante do conceito da imagem de Deus. Em Antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff, no capítulo O Destino do Ser Humano, diz: biblicamente, está fora de questão de onde vem o destino do ser humano. Desde o Gênesis ao Apocalipse, não existem dúvidas de que é de Yahvé, o Deus de Israel. O ser humano está destinado a viver, está destinado a amar, está destinado a dominar e está destinado a louvar a Deus. A Bíblia confirma estas conclusões quando afirma o profeta Isaías: este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Isaías 43:21. Ponto 3. O ápice da forma humana. Vou citar Mark Phelan, um conferencista bem conhecido internacionalmente. Ele diz que a nossa planta genética faz da crença num infinito absoluto uma parte da nossa natureza. As nossas conexões cerebrais foram feitas para Deus. Cito também um neurocientista, Juan Joseph, que declara: os músculos são programados para o exercício. O coração é desenhado para funcionar com uma baixa dieta em gordura. O cérebro é projetado para louvar. Quando louvamos, os impulsos elétricos do cérebro estimulam a produção de endorfinas, químicas positivas, que geram saúde e vida. Reconstruindo a forma humana. A reconstrução da forma humana deve começar onde esta se arruinou. Começa por uma restauração espiritual. Segue-se a renovação da mente, que se refletirá na forma física, social e na vivência de cada dia. Esta restauração deve resultar numa vida abundante. O Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, sintetiza assim este processo de restauro. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Quando olhamos com alguma atenção para o ser humano, criança, jovem ou idoso, notamos a necessidade urgente da reconstrução da forma humana. Enquanto vivemos, é o tempo para restaurar esta forma. Não haverá outra oportunidade. Tem consciência disso? Procure uma verdadeira e profunda restauração e seja feliz. Procure-nos em encruzilhadas de ansiedade estabelecer princípios. Recomende este vídeo a um amigo e encontramos-nos no próximo programa.